Agora, o que eu te quero saber, Fernando, tua opinião em relação às finanças do Corinthians. Se foi um período muito vitorioso, um período de 10 anos, ou dos últimos 5 anos, o que aconteceu com as finanças do Corinthians? Dá para a gente dizer o mesmo, ou o cenário é inverso, no caso do cenário financeiro do Corinthians? Tem alguns balanços, assim, tem alguns balanços e anos, assim, que os números realmente eles extrapolam o mínimo de normalidade, né? Esse balanço do Corinthians de 2019 é um deles, né? É óbvio, se a gente comparar com o que aconteceu com o Cruzeiro, eu digo, o Cruzeiro é um ponto fora da curva, né? Porque ali você tem um efeito passado, reconhecimento de dívidas. É um pouco como o balanço do Flamengo de 2013, né? Aquele ano em que houve uma republicação dos números e aí a dívida explodiu, você teve um prejuízo enorme, os números foram muito ruins, né? Aquele do balanço do Flamengo de 2013, o balanço do Botafogo de 2014, e esse balanço do Corinthians agora em 2019 são 3 dos piores balanços que a gente viu no futebol brasileiro em todos os períodos, né? Não está muito longe disso esse último do São Paulo, e o do Cruzeiro realmente é uma bizarrice, né? Aquilo ali já é um outro patamar. Mas isso é curioso porque 2019 é um ano em que há uma separação mais nítida entre as gestões, as boas gestões e as gestões que não estão tendo resultados, né? Então, se você tem alguns clubes em que ficou mais evidente, né, o trabalho feito nos últimos anos, em 2019, vamos lá, nós estamos falando de Flamengo, obviamente, um pouco de Palmeiras, nós estamos falando de Grêmio, mais ou menos, também, que já vem numa trajetória mais positiva, mais consolidando, Atlético Paranaense, certamente, Bahia, Goiás, Fortaleza, Ceará, alguns clubes que realmente mostraram nos seus números uma consistência, né, os resultados de uma consistência de um trabalho. Né? No caso só que ao mesmo tempo, esse ano de 2019, ele tem alguns casos assim impressionantes, né? O do Cruzeiro, o do Corinthians e o do São Paulo, né? Que é o trio realmente que destoou completamente Esses 3 clubes, eles contribuíram para uma fotografia geral do futebol brasileiro que eu considero um pouco injusta, tá? Nós tivemos alguns clubes, quer dizer, nunca tivemos, deixa eu colocar assim, nunca tivemos tantos clubes com boa gestão como a gente tem agora no futebol brasileiro. Isso é uma verdade. Só que o resultado desses clubes, ele é completamente, vamos dizer assim, perdido quando a gente consolida os números pelos resultados desastrosos de alguns clubes muito grandes, né? E principalmente aí a gente está falando de Cruzeiro, Corinthians e São Paulo, que não eram clubes que no passado visitavam o pior da análise financeira dos clubes, né? A gente está acostumado aqui a bater muito sempre nos cariocas, Vasco, Botafogo e Fluminense, que são 3 clubes historicamente com finanças terríveis, né? Mas esse ano você tem essas 3 novidades aí, né? Que realmente parecem que desceram a ladeira de uma maneira meio desgovernada. Até o São Paulo, eu acho que um pouco menos. A situação do Cruzeiro, ela tem até um ponto que lhes é favorável, tá? No Cruzeiro. No momento como esse, a pandemia até ajudou um pouco a situação. O rebaixamento do Cruzeiro até ajudou um pouco a situação deles. Explico por quê. Porque ao cair em dezembro, né, de 2019, o Cruzeiro teve que começar a fazer cortes generalizados nas suas despesas. Ele já entrou o ano tendo que fazer cortes para todos os lados, porque tinha uma situação financeira catastrófica e já sabia que ia jogar a segunda divisão. O que torna a Covid mais impactante para os clubes de futebol é que, ao conviver com 2019 de aumento de receitas médio de 17%, os clubes estavam aumentando, irresponsavelmente vários deles, as suas despesas.
E quando veio a Covid, pegou os caras com a despesa congelada na lua. Então você tem vários clubes com níveis de despesa recorde, justamente no momento em que a pandemia veio. A pandemia estraçalhou a receita imediatamente no D0 e a despesa ficou congelada em patamares muito altos, né? Então isso é um agravante para a situação do Corinthians de agora em diante. É isso. Então vamos para o relatório, como eu já disse, está publicado no nosso site. Então vocês acessem pluriconsultoria.com.br, está lá, mas a gente vai mostrar aqui também para vocês. Vamos lá. Então, Fernando, como você já destacou, a gente antecipou um pouquinho, a gente deixa aqui uma mensagem, piora contínua, né? É o nosso destaque, mas eu já peço que você faça, por favor, os comentários sobre os principais destaques aí desse balanço do Corinthians. A gente vai entrar ponto a ponto depois, mas por favor, já os seus principais destaques. Quem estiver olhando e acompanhando com a gente vê que o que está escrito em vermelho são os números que pioraram e o que está escrito em preto são os números que melhoraram. Há muito mais números em vermelho, quadrinhos em vermelho, do que quadrinhos em preto. Muito mais, não há como comparar. Fruto da situação, da situação do clube. Houve uma piora generalizada quase nos números do clube. Tá? A gente olha e vê o seguinte, uma queda de 9% na receita. Aqui nós estamos falando de futebol e clube social, tá? Eu vou falar separadamente bastante do clube social um pouco à frente. Mas a receita bruta caiu 9% para 426 milhões, tá? Detalhe, o futebol brasileiro, os 34 clubes que a Pluri acompanha, tiveram um crescimento de 17% no ano. Então, o Corinthians ele teve 426 milhões, com 9% de queda na receita, quando o mercado subiu 17%. Tá? Então, é um distanciamento razoável. O Corinthians ele saiu daquele grupo que andava ali meio junto, né, que era Corinthians e São Paulo. Né? Nos últimos anos, você tinha Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Flamengo mais ou menos juntos. Né? Esse ano você viu um descolamento. Né? O Flamengo disparou, o Palmeiras ficou mais ou menos no meio do caminho e o Corinthians ficou num grupo aqui embaixo em que está o Corinthians, está o Atlético Paranaense, está o São Paulo, está o Grêmio, está o Internacional e está o Santos ainda, no meu modo de ver, de uma maneira pontual, o Santos por conta da venda do Rodrigo, os 200 milhões de reais que ele teve de receita. Acho que o lugar do Santos não é aqui. O lugar do Santos é do pelotão de baixo, tá? O futebol brasileiro está agora com quatro grandes grupos, Flamengo, Palmeiras, esses que eu comentei agora, e aí na parte de baixo você tem, dos 12 famosos, né, você tem Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Fluminense, no meu modo de entender, o Santos, o lugar dele é aqui, Atlético Mineiro e também aqui chegando o Bahia, tá? Então, não são 12, são 14 agora, de uma maneira mais nítida, e os grupos se movimentaram. E o Corinthians está nesse terceiro pelotão, tá? Um local onde ele nunca teve, né? Ele sempre teve na parte mais de cima. Apesar da receita recorrente ter subido 9%, qual é a receita recorrente? É a receita que não inclui as vendas de jogadores, né? A receita da operação em si. Ela cresceu 9% para 381 milhões. Esse eu diria que é o único bom número desse balanço, tá? Talvez o único seja um pouco de exagero, mas eu realmente não estou me lembrando de um número com essa importância positivo nesse balanço. Então, isso quer dizer que o clube conseguiu aumentar as suas receitas fora venda de jogador, mas justamente na venda de jogador foi um desastre, né? Há uma queda de 62%. Fernanda, a receita recorrente ainda deixa o Corinthians em terceiro nesse ranking, né? Esse valor de 381. Atrás ali do Palmeiras, né? Flamengo, Palmeiras e... Agora, por que eu bato muito nessa questão? É o seguinte, o futebol brasileiro, a vantagem competitiva do futebol brasileiro é venda de jogadores. Se algum clube brasileiro quiser sair do buraco, a maneira de sair do buraco é com a venda de jogadores.
A gente fala do Flamengo, o Flamengo fez uma boa gestão e tudo mais, realmente fez uma gestão transformadora, um exemplo para os demais clubes, mas, no final das contas, essa gestão permitiu que houvesse um investimento e um foco do clube, por exemplo, na formação e na revelação de jogadores, que permitiu o clube 700 milhões de receitas nos últimos 3 anos e um trimestre. 700 milhões. Sem 700 milhões, vocês acham que o Flamengo teria esse time que está indo para campo agora? Dificilmente, né? Então, realmente, todos os clubes no Brasil estão realmente fazendo da venda de atletas uma coisa natural. O Brasil é o maior exportador de jogadores do mundo, são 1.600 jogadores brasileiros disputando em 75% dele em ligas de primeira divisão. Não há nada comparado, a França vem em segundo com 1.000 jogadores e a Argentina com 700. 1.600 brasileiros pelo mundo, o Brasil é o maior fornecedor de jogadores, e os clubes brasileiros, obviamente, é natural que eles tenham receitas relevantes com venda de jogadores. Ah, Fernando, mas aí vem a Covid e cria um problema a mais. Não cria um problema a mais. Todas as linhas de receita dos clubes estão sendo afetadas, e aí você pega um Atlético Paranaense, por exemplo, que já vendeu 200 milhões de reais em jogador esse ano, mais do que o ano passado. Vendeu antes da Covid, mas vendeu agora também, né? Se aproveitando que está dando um desconto do valor em euros, porque vai descontar valor em euros, 30%, o mercado tem geral nesse nível de desconto, 30%, né? Mas a desvalorização do real frente ao euro, eu acho que equilibrou um pouco a situação. O mercado não é comprador. Fernando, o Corinthians, só para complementar, o Corinthians ainda deu sorte, né? Acho que já era uma coisa prevista, mas ainda se beneficiou da venda do Pedrinho antes até do futebol paralisar, né? Um dinheiro que vai ajudar, porque se esperasse agora para vender em julho, certamente seria mais difícil, né? É fundamental. Isso alivia um pouco o tamanho do tranco de 2020, o que deve fazer o clube não um dos mais afetados aí na perda, mas você vê, já foram mais de 800 milhões de reais de venda de jogadores esse ano, a maior parte feitas no período pré-Covid. Se não houvesse a Covid, esse ano, pela primeira vez, as receitas com vendas de jogadores iam superar as receitas com transmissão, tá? Então, só voltando aqui para o pessoal entender, as receitas que não incluem venda de jogadores subiram 9%, mas como as receitas com venda de jogadores caíram 62% para apenas 45 milhões, tá? A receita total do clube, no final, ela apresentou queda. Essa queda de 9% para 426 milhões faz do Corinthians uma queda que acontece com o mercado subindo 17%. Agora vamos para o outro lado, né? Quando você olha as despesas, né, as despesas do Corinthians como um todo, você imagina, o clube perde 9% de receita, mas aumenta 23% a despesa. Você imagina que chegassem para você, pessoa física, e falassem o seguinte: eu vou cortar o seu salário em 9%, 10% esse ano. Você aumentaria a tua despesa? Essa é uma resposta fácil, né? É óbvio que não. Mas o Corinthians aumentou. Ele aumentou 23% a despesa, né, mesmo com queda da receita. Tá? E depois nós vamos falar como é que ele aumentou essas despesas. Tá? Mas ao aumentar essa despesa com uma queda da receita, você imagina, o teu salário cai e você aumenta os teus gastos. Então, no final, no ano passado, o Corinthians teve um superávit de 5 milhões de reais na operação, vai lá, mais ou menos equilibrado. Esse ano ele teve um déficit inacreditável de 177 milhões de reais, é o segundo maior déficit da história do futebol brasileiro. Tá? Ele supera o déficit do Botafogo em 2014, que foi de 174 milhões, e ele perde só para essa atrocidade do Cruzeiro que a gente viu esse ano. Né? Nesse déficit de 177 milhões, o impacto desse prejuízo, que a palavra correta é déficit, mas para todo mundo entender, essa perda de 177 milhões, ela vai na veia, na perda do patrimônio do clube, o patrimônio líquido do clube, que em 2016 era de 321 milhões, ele cai esse ano para 12 milhões. Só esse ano o patrimônio líquido do Corinthians caiu 94%. Né?
E o endividamento líquido do Corinthians subiu 39% para 765 milhões. 765 milhões faz dele o quarto clube mais endividado do Brasil, né? Perdendo para o Cruzeiro, para o Botafogo e para o Internacional, com atenuante do Internacional, que aqui tem a dívida do Beira-Rio incluso. Nos 765 milhões do Corinthians, não há a inclusão da dívida da Arena. Então, é esse valor mais a dívida da Arena. Tá? Então, no final das contas, essa piora enorme resultou no que a gente chama de uma necessidade de capital de giro, que é a maior que eu já vi, de 461 milhões de reais, subiu 76% nesse ano. Então, deixa eu explicar para vocês o que é isso. Você pega o que você tem a receber e o que você tem a pagar nos próximos 12 meses, tá? E aí você vê o seguinte, o que você vai precisar para cobrir esse buraco, tá? Entre o que o Corinthians tem a receber e o que o Corinthians tinha a pagar em dezembro de 2019, olhando para os próximos 12 meses, a trajetória deste ano, antes da Covid, tá? Faltariam 461 milhões, ou seja, quase 40 milhões de reais por mês, tá? Agora, você imagina num cenário em que vem a Covid e que aquela receita que você imaginava, ela não vai se concretizar, e a despesa é o tipo da coisa, ela fica mais ou menos ali, você vai ter que cortar ela agressivamente e vai ter que renegociar com os teus credores o que vence, porque você não vai ter dinheiro para pagar. Então vai vencer um monte de conta, você chega para os caras e fala, não vou pagar, tira daqui, vai lá, joga para frente, faz um monte de coisa. O problema disso é que isso não se faz sem custo, né? Quem te financia vai aproveitar agora, porque o teu risco é muito maior, você está numa situação financeira ruim, vai aproveitar e vai colocar aí um prêmio de risco, um custo financeiro nessa operação. Isso já se reflete no endividamento do clube. O clube toma dinheiro no mercado com bancos aí a um custo muito alto, muitíssimo alto, tá? Por conta dessa falta de acesso ao crédito no mercado, essa dificuldade por conta da situação financeira. Então, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar despesa financeira. E aí a última parte dessa introdução que eu queria fazer é que no Brasil todos nós sabemos, até as pedras sabem, que tomar dinheiro, pegar empréstimos, é um beijo da morte, né? E um clube tão endividado, indo para o mercado agora, precisando de tanto dinheiro, num mercado que não tem crédito, sendo uma entidade associativa que não pode recorrer a investidores, por exemplo, é a pior combinação possível. No último ano, o Corinthians teve um aumento de 57% na sua despesa financeira, foi de impressionante 71 milhões de reais. 71 milhões de reais, que é um dinheiro que está turbinando o seu endividamento, que cresce como uma bola de neve, e no final, em última instância, é um investimento, é um dinheiro que falta no futebol. Não se engane, isso tudo que a gente fala aqui, esse blá 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 todo que a gente fala de finanças, pode parecer para muitos enfadonhos, e né? Mas no final das contas, o time que vai a campo depende disso aqui. Cada recurso que você está aumentando de despesa financeira, gerando de pagamentos os 1000 tipos de acordos em atraso que o clube tem, principalmente na questão tributária, foram 5 renegociações e 5 adesões a pacotes de refinanciamento nos últimos 3 anos. Tá? Tudo isso acaba tirando o dinheiro do futebol. E aí o torcedor fala, pô, mas por que o time é limitado, o Flamengo vai contrata fulano, Beltrano, monta um time muito competitivo, né? O Palmeiras está aí com um time competitivo aí todo ano, e o Corinthians, acostumado a tantos títulos, tem agora uma dificuldade, e aí entra a cereja do bolo, né? Num ambiente desse, em ano de eleição, em que há uma pressão por resultados, e as condições financeiras são terríveis, o correto seria você usar recursos para arrumar a casa, pagar suas dívidas,
diminuir a despesa financeira futura, diminuir o ônus futuro, mas os dirigentes nessa hora eles agem quase sempre do mesmo jeito. O futuro eu deixo para o presidente do futuro. Nesse momento, pinga cento e porrada milhões na tua conta, você consegue reduzir uma despesa com Wagner Love, ao invés de você usar isso, que seria o correto, para reduzir a despesa, dar um passo atrás para fortalecer o time, e ali na frente está de novo disputando a ponta, não, o cara pisa no acelerador, no atoleiro. Então o clube está no atoleiro e a resposta quase sempre é a mesma. Então aí a gente consegue ouvir essas coisas do tipo, vamos contratar jogador que está ganhando em euros, ganhando em dólar, vamos pagar 700 mil reais de salário, num momento como esse? Num momento como esse?